O bebê do milionário rejeitava todo mundo, mas se apaixonou instantaneamente por uma completa estranha. O motivo vai te fazer chorar. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O choro ecoava pelos corredores de mármore como um alarme impossível de desligar. 2 horas. 2 horas sem pausa, sem alívio, sem esperança. Na sala de estar da mansão Avelar, 3 mulheres cercavam um berço portátil, como se estivessem diante de uma bomba prestes a explodir. Senhor Avelar, eu não aguento mais. Beatriz, a 7ª babá em 6 meses, segurava uma mamadeira com mãos tremendo. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de pura exaustão. Ele me mordeu. Me arranhou. Não come, não dorme, só chora. Isso não é normal. Dentro do berço, Davi estava de pé, agarrado às grades com mãozinhas que apertavam com força surpreendente para um bebê de 1 ano e meio. O rostinho vermelho, inchado, molhado de lágrimas. Os cachinhos loiros grudados na testa suada. O macacão azul amassado e úmido. Mamã, mamã, balbuciava entre soluços, o peito subindo e descendo rapidamente. Sônia, a governanta de 58 anos, massageava as próprias têmporas. São 7 babás, senhor. 7 profissionais qualificadas. Todas desistiram. A porta de mogno se abriu. Murilo Avelar entrou como uma tempestade contida. Alto, ombros largos preenchendo o terno Armani Graffiti. Cabelos negros bagunçados de tanto passar as mãos. Mas eram os olhos que contavam a história real. Castanhos escuros, fundos, com olheiras que pareciam permanentes. Ele tinha apenas 34 anos, mas carregava décadas de peso invisível. Beatriz vai embora, Sônia informou, a voz baixa. Eu sei. Ouvi do escritório. Murilo afrouxou a gravata como se ela o sufocasse. Aproximou-se do berço. Davi. O bebê olhou para o pai. Por um momento, pareceu que se acalmaria. Então seu rosto se contorceu em nova onda de choro, ainda mais desesperada. Murilo o pegou no colo com delicadeza, que contrastava seu porte. Davi se aninhou contra o peito do terno caro. Os soluços diminuindo para fungadas irregulares, mas ainda inquieto, ainda procurando algo que não estava ali. A nova candidata está chegando? Murilo perguntou por cima da cabeça loira do filho. Sim, senhor. Clarice Mendes, última opção da agência. Sônia hesitou. Mas ela não tem experiência em casas de alto padrão. Trabalhava em creche municipal. Murilo fechou os olhos. Neste ponto, contrataria qualquer pessoa que fizesse meu filho comer uma refeição. O interfone apitou. Senhor Avelar, senhorita Clarice Mendes chegou. Mande entrar. Beatriz aproveitou para sair murmurando desculpas que ninguém ouviu. Marlene, a cozinheira, recolheu pratos de papinha desperdiçada, lançando olhares de pena. Os passos leves se aproximavam. A porta se abriu. Clarice Mendes parou na soleira, olhos arregalados percorrendo a opulência da sala antes de pousar nas pessoas. Vestido simples de algodão azul claro, passado 3 vezes naquela manhã. Sapatilhas pretas gastas mas limpas, cabelo castanho escuro preso em rabo de cavalo baixo, alguns fios rebeldes moldurando o rosto oval. Aos 26 anos, tinha aquele tipo de beleza discreta que passava despercebida, mas quando notada revelava algo genuíno. Olhos castanhos claros com doçura natural. Sorriso nervoso carregando sinceridade impossível de fingir. Boa tarde. Sou Clarice Mendes. Vim para a entrevista de babá. A voz saiu mais trêmula que gostaria. Sônia se aproximou. Senhorita Mendes, bem-vinda. Este é o senhor Murilo Avelar. Clarice olhou para o homem alto segurando a criança. Bonito como as revistas mostravam, mas havia algo em seus olhos que fotos nunca capturam. Tristeza profunda, enraizada. Senhor Avelar. Ela fez pequena reverência que instantaneamente a fez sentir ridícula. Murilo assentiu brevemente, estudando-a. A agência informou que não tem experiência em residências particulares. Não, senhor. Trabalhei 5 anos na creche municipal Sonho de Criança, no Meier. Crianças de 6 meses a 3 anos. Por que saiu? A creche fechou por falta de verbas. Fui dispensada há 3 meses. Foi nesse momento que aconteceu. Davi, inquieto nos braços do pai, virou a cabecinha na direção de Clarice. Seus olhos castanhos claros, ainda vermelhos e inchados, encontraram os dela. E o mundo parou. O bebê ficou completamente imóvel, apenas olhando, como se estivesse reconhecendo algo, alguém. Suas mãozinhas que agarravam o terno do pai afrouxaram lentamente. Clarice sentiu aperto no peito.
Aquele bebê com cachinhos loiros desgrenhados e bochechas vermelhas, com olhar tão perdido, tão carente, despertou nela algo profundo e instantâneo. Oi, pequeno, ela disse suavemente, sorriso genuíno iluminando o rosto. Não se aproximou. Não fez movimentos bruscos. Apenas ficou ali, mãos entrelaçadas à frente do corpo, transmitindo calma natural. Davi inclinou a cabecinha para o lado, como filhotinho curioso. Um único soluço escapou, mas não foi seguido por choro. Ele não costuma reagir assim a estranhos, Murilo murmurou, franzindo a testa. Posso me aproximar? Clarice fez gesto hesitante. Murilo hesitou, mas algo na voz dela e em seu olhar o fez concordar. Devagar, Clarice deu um passo. Depois outro, movimentos lentos, deliberados, como se aproximando de animalzinho assustado. Manteve o sorriso natural. Oi, Davi. É um prazer conhecer você. Vim de muito longe hoje. Peguei 2 ônibus. Sua voz era melodiosa, suave. E sabe o que vi no caminho? Um cachorrinho dourado, igualzinho a esse ursinho na sua roupa. Davi a observava com atenção total. Perninhas que se debatiam antes ficaram quietas. Ele corria atrás de uma borboleta amarela. Corria, mas a borboleta sempre voava mais alto. Ela pausou dramaticamente. E sabe o que o cachorrinho fez? Davi inclinou-se levemente para frente no colo do pai, como querendo ouvir melhor. Ele sentou e começou a abanar o rabinho. E a borboleta pousou bem no nariz dele. Um som escapou de Davi. Não choro. Era quase uma risadinha. Abafada, hesitante, mas estava ali. Murilo sentiu o coração acelerar. Quanto tempo desde a última vez que ouvira o filho rir? Você gosta de cachorrinhos, Davi? Clarice deu mais um passo, agora a menos de 1 metro. Davi ergueu um bracinho. Não para o pai, não para Sônia, não para Marlene, que observava da porta com boca entreaberta. Para Clarice, o bracinho gordinho estendido, mãozinha abrindo e fechando. Me pegue. O silêncio na sala era tão denso que se ouvia o tic-tac do relógio no corredor. Posso? Clarice perguntou, olhos encontrando os de Murilo. Ele nunca... Sônia começou, voz falha. Em 6 meses nunca pediu colo de ninguém além do Senhor. Murilo olhou para o filho, para o bracinho estendido, para a expressão expectante no rostinho antes desesperado. Sim, respondeu, voz rouca. Clarice se aproximou, braços se estendendo. Davi praticamente se atirou do colo do pai para os dela, bracinhos envolvendo seu pescoço com força surpreendente. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Davi encostou o rostinho no ombro de Clarice. Seus dedinhos agarraram o tecido simples do vestido e fez aquele som que bebês fazem quando estão completamente seguros. Um suspiro profundo, seguido por silêncio absoluto. Não o silêncio tenso de antes. O silêncio de quem finalmente encontrou o que procurava. Clarice começou a embalá-lo suavemente. Movimentos instintivos. Começou a cantarolar baixinho uma cantiga que aprendera com a avó. Dorme, dorme, meu anjinho, dorme em paz, meu pequenino. Murilo não conseguia desviar o olhar. Seu filho, que chorava com todas as babás, que recusava comida, que mal dormia, estava completamente relaxado nos braços de uma estranha. Uma estranha que, de alguma forma, não parecia estranha para Davi. E então, para completo espanto de todos, Davi ergueu a cabecinha do ombro de Clarice. Seus olhinhos encontraram os dela. Com um movimento que partiu corações, ele se inclinou e plantou o beijo molhado, bagunçado, completamente sincero na bochecha dela. Um beijo de bebê, puro e incondicional. Ai, meu Deus, Marlene sussurrou, mão no peito. Sônia arregalou os olhos, prancheta quase escorregando de suas mãos. E Murilo Avelar, o homem que construíra império com pulso firme, que não chorava desde o funeral da esposa, sentiu lágrima solitária escorrer por seu rosto. Clarice, sem saber que testemunhava algo extraordinário, apenas sorriu para o bebê. Oi, meu docinho. Que beijinho gostoso. Posso te dar um também. Beijou delicadamente a testinha de Davi. O bebê soltou risadinha genuína musical, que ecoou pela sala como a coisa mais preciosa do mundo. Murilo finalmente encontrou a voz, trêmula e cheia de emoção mal contida. Senhorita Mendes. Clarice virou-se, ainda embalando Davi, que brincava com o botão do vestido dela. Quando você pode começar? Ela piscou surpresa. Estou contratada? Mas nem fizemos entrevista. O senhor não quer saber sobre minha experiência, técnicas, certificados. Meu filho te deu um beijo.
A voz de Murilo era firme, mas carregada de emoção profunda. Em 6 meses, ele rejeitou 7 babás especializadas. Chorou, gritou, recusou tudo. Que você entra aqui e em 5 minutos ele está. Ele não conseguiu terminar. Apenas olhou para o filho, finalmente em paz. Ele está feliz. Clarice completou suavemente, olhando para o bebê com ternura genuína. E eu adoraria cuidar dele, Sr. Avelar. Se confiar em mim. Sônia, prepare o contrato. Senhorita Mendes começa imediatamente. E prepare o quarto ao lado do berçário. Clarice ficará morando aqui. Clarice arregalou os olhos. Morar aqui? Davi precisa de cuidados em tempo integral, especialmente à noite. Ofereceremos salário compatível, acomodação completa, refeições, todos os benefícios. Ele pausou, voz mais baixa, quase vulnerável. Por favor. Meu filho precisa de você. Clarice olhou para o bebê em seus braços, agora brincando com seu cabelo, completamente encantado. Pensou no apartamento pequeno que dividia com amigas, contas atrasadas, currículos sem resposta. Mas, mais que isso, pensou no olhar daquele bebê quando a viu. Um olhar que parecia dizer onde você estava. Eu aceito. E pode me chamar só de Clarice. Murilo permitiu-se pequeno sorriso. O primeiro genuíno em meses. Então você pode me chamar de Murilo. Bem-vinda, Clarice. Naquele momento, nenhum dos dois poderia imaginar que aquilo não era apenas início de um trabalho. Era o início de algo que mudaria completamente suas vidas. E que um segredo do passado, escondido nas sombras daquela mansão, estava prestes a vir à luz de forma que ninguém poderia prever. Os primeiros raios de sol invadiam o quarto de Clarice 3 semanas depois. 3 semanas que pareciam ter durado uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos. Ela se levantou da cama king size, ainda não acostumada com tanto espaço, e foi até a porta que conectava seu quarto ao berçário. Girou a maçaneta dourada com cuidado. Davi dormia de barriga para cima, bracinhos esticados acima da cabeça em completo abandono. Cachinhos loiros formando o halo dourado, lábios rosados entreabertos, o peito subindo e descendo em ritmo tranquilo. A primeira noite completa de sono em 6 meses, Murilo havia dito com voz embargada naquela primeira manhã. E desde então, todas as noites eram assim. Bom dia, meu príncipe, Clarice sussurrou, embora ele ainda dormisse. Era ritual dela, cumprimentá-lo antes que acordasse, como se suas palavras pudessem envolvê-lo em proteção invisível. Primeira vez que acordo antes dele em semanas. Clarice virou-se sobressaltada. Murilo estava na porta do berçário apoiado no batente. Calça de moletom cinza, camiseta preta simples, pés descalços, cabelos completamente bagunçados. Parecia mais jovem assim, mais humano. Murilo, ela sussurrou sentindo o rosto esquentar. Ainda usava apenas pijama de algodão simples, shorts e camiseta. Desculpe, eu estava só verificando. Você não precisa se desculpar por cuidar dele. Ele interrompeu suavemente entrando no berçário. Parou ao lado dela, ambos olhando para Davi. É literalmente seu trabalho. E você faz isso extraordinariamente bem. Silêncio confortável por um momento. Ele dormiu a noite toda de novo? Clarice perguntou. Sim, pela 21ª noite consecutiva. Estou contando. Um sorriso pequeno, triste. Antes de você, ele acordava a cada 2 horas chorando. Às vezes ficava acordado até o amanhecer, inconsolável. Não posso imaginar como foi difícil. Para vocês dois. Você transformou tudo, Murilo disse, virando-se para encará-la. Havia algo em seus olhos. Gratidão sim, mas também algo mais que Clarice não conseguia nomear. Não apenas o sono. Ele come, brinca, ri. É como se você tivesse trazido meu filho de volta à vida. Antes que Clarice pudesse responder, Davi se mexeu. Pequeno bocejo, olhinhos se abrindo lentamente. Por segundo, apenas piscou olhando para o teto. Então virou a cabecinha e viu Clarice. Sorriso imenso iluminou seu rostinho. Não confusão, não choro. Reconhecimento imediato e alegria pura. Dá, balbuciou, estendendo os bracinhos para ela. Clarice o pegou no colo, coração derretendo como acontecia toda manhã. Davi se aconchegou contra ela, mãozinha agarrando seu cabelo solto. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Bababá. Davi respondeu alegremente. Murilo observava a cena. Aquela sensação estranha no peito de novo. Não era ciúme exatamente. Era mais
Saudade misturada com gratidão. Saudade de quando Helena estava viva e Davi era assim com ela. Gratidão porque seu filho tinha isso de novo. Deve estar com fome, Clarice disse. Que tal tomarmos café da manhã juntos? 20 minutos depois, a cozinha fervilhava com atividade incomum. Marlene preparava a mesa completa. Frutas frescas, pães, sucos, ovos mexidos. Sônia organizava as mamadeiras e papinhas de Davi com precisão militar. Nunca pensei que veria o dia. Marlene comentou baixinho para Sônia, olhando para a cena à mesa. Murilo estava sentado à cabeceira da grande mesa de carvalho. Clarice ao seu lado com Davi no colo, usando o babador com elefantinho bordado. Então, Davi. Clarice conversava como se ele entendesse cada palavra. Olha só, mamão, banana e pera. Tudo amassadinho. Que cheiro bom. Ela pegou pequena quantidade e levou à própria boca. Delícia. Quer experimentar? Davi olhou para ela, para a colher, para o pai. Murilo, percebendo o olhar, levantou sua xícara de café. Papai também está tomando café. É importante comer para ter energia para brincar. Davi abriu a boquinha. Clarice colocou a colherzinha. Ele fechou os lábios, olhinhos piscando em surpresa com o sabor. Engoliu. Muito bem, campeão. Clarice comemorou com entusiasmo genuíno. Que menino esperto. Mais uma? E Davi comeu, colherada após colherada, mais em uma refeição do que havia comido em dias antes de Clarice chegar. Inacreditável, Murilo murmurou, o café esquecido à frente. É apenas paciência e fazer parecer divertido, Clarice disse modestamente, limpando a boquinha de Davi. Bebês aprendem por imitação. Se veem adultos confiantes comendo, se sentem seguros. Quando Davi demonstrou estar satisfeito, virando o rosto da colher, Clarice o colocou no chão no tapete de atividades da sala adjacente. Ele imediatamente foi até o ursinho de pelúcia marrom, abraçando-o. Café? Murilo ofereceu, indicando a cadeira ao lado dele. Clarice hesitou. Parecia estranho sentar à mesa com um patrão, mas ele olhava com expectativa genuína. Não ordem. Por favor, insistiu. Você acabou de fazer milagre. Merece café decente. Ela sentou-se, aceitando a xícara que Marlene servia com um sorriso maternal. 3 semanas, Murilo disse, acomodando-se. Parece mais tempo, não? Sim, Clarice admitiu, mexendo açúcar no café. Parece que sempre estive aqui. Isso é estranho? Não, é reconfortante. Ele pausou. Posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que crianças? Você poderia ter escolhido qualquer carreira. Clarice sorriu, olhar ganhando brilho distante. Quando tinha 11 anos, tive uma melhor amiga. Éramos inseparáveis. Brincávamos de ser mães, planejávamos nossos futuros. Sua voz ficou mais baixa. Prometíamos que, quando crescêssemos, nossos filhos brincariam juntos. Que seríamos tias dos filhos uma da outra. O que aconteceu com ela? Minha família se mudou. Perdemos contato. Nunca mais a vi. Clarice olhou para Davi brincando. Mas aquela promessa infantil ficou comigo. A ideia de família, de crianças felizes, de lares cheios de amor. Acho que escolhi pedagogia porque ainda estou buscando aquele sonho de menina. Murilo a estudou silenciosamente. Ela teria orgulho de você. Sua amiga. Espero que sim, Clarice sorriu tristemente. Às vezes me pergunto onde ela está. Se é feliz. Se tem os filhos que sonhava ter. Antes que Murilo pudesse responder, seu celular tocou. Ele olhou para a tela, expressão mudando para modo profissional. Desculpe, reunião importante em 1 hora. Preciso me preparar. Levantou-se, mas hesitou. Clarice? Obrigado. Por tudo. Por ele. Por trazer luz de volta para esta casa. E então saiu, deixando Clarice sozinha com aquelas palavras ecoando em sua mente. Naquela tarde, Clarice levou Davi para explorar o jardim. O playground que Murilo havia instalado na primeira semana dela ali era paraíso infantil. Escorregador, balanço, casinha, tanque de areia. Tudo seguro, tudo perfeito. Vamos no balanço, meu amor. Clarice o colocou no assento especial para bebês e empurrou gentilmente. Davi gargalhou, som puro e cristalino que nunca envelhecia. Mais alto, mais alto. Ele balbuciava em sua linguagem. Não muito alto, príncipe, mamãe. Quero dizer, a Clarice não quer que você... Ela parou abruptamente. Mamãe tinha quase chamado a si mesma de mamãe. O coração apertou. Não era sua mãe.
Nunca seria. Ela era a babá, funcionária. Não importava quanto amava Davi, e amava com intensidade que a assustava. Ela não era e nunca seria sua mãe. Dá! Davi virou-se percebendo que ela havia parado de empurrar. Dá! Desculpa, meu príncipe. Clarice está aqui. Ela voltou a empurrar, mas algo havia mudado. Uma melancolia se instalado em seu peito. Estava se apegando demais. Perigosamente demais. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Clarice não conseguia dormir. Levantou-se, vestiu o roupão e decidiu explorar a mansão. Em 3 semanas, havia ficado restrita ao berçário, seu quarto, a cozinha e o jardim. O resto da casa era território desconhecido. Vagou pelos corredores silenciosos, admirando quadros nas paredes, móveis antigos, a opulência discreta, mas presente em cada detalhe. Foi quando viu a porta entreaberta, com luz suave vazando. Curiosidade venceu cautela. Empurrou a porta devagar. Era sala de música, piano de cauda preto e reluzente no centro. Estantes com partituras, poltronas de veludo verde musgo. E nas paredes, dezenas de fotografias emolduradas. Clarice entrou como em transe. As fotos mostravam Murilo e uma mulher linda, cabelos castanhos longos e ondulados, olhos verdes expressivos, sorriso radiante. Vestido de noiva simples, mas elegante. Murilo olhando para ela como se fosse a única pessoa no mundo. Esta era Helena, a esposa que havia morrido. Clarice moveu-se de foto em foto. Casamento, lua de mel. Momentos cotidianos. Helena pintando. Murilo abraçando-a por trás. Os dois rindo. Então fotos de Helena grávida, barriga crescendo. Murilo ajoelhado ao lado dela. Mãos na barriga, conversando com o bebê. Davi recém-nascido. Pequenino. Enrolado em mantas azuis. Helena segurando-o com expressão de puro amor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clarice, sem que percebesse. Davi crescendo. 6 meses. 8 meses. 10 meses. E então as fotos paravam. Clarice ficou parada diante da última foto. Helena segurando Davi de aproximadamente 9 meses. Ambos sorrindo para a câmera. Sol do jardim, iluminando-os como anjos. Ela era linda, sussurrou para o silêncio. E você era tão feliz. Sinto muito por não estar aqui, para ver seu bebê crescer. Sinto muito que ela teria gostado de você. Clarice girou sobressaltada. Murilo estava na porta, também em roupão. Cabelos bagunçados como sempre quando não estava em modo trabalho. Desculpe, Clarice disse rapidamente. Eu não deveria estar aqui. Eu só estava... Está tudo bem, ele a interrompeu suavemente entrando na sala. Esta sala existe para ser lembrada. Para Helena ser lembrada. Ele parou ao lado dela, olhando para a foto final. Esta foi tirada 2 semanas antes de ela. Não terminou. Não precisava. Como aconteceu? E Clarice perguntou baixinho. Se não for invasivo. Complicações pós-parto tardias. Embolia pulmonar. Foi súbito. Ela dormiu uma noite e simplesmente não acordou. Sua voz era controlada, mas a dor transbordava. Davi tinha 9 meses. Ainda precisava tanto dela. E você também, Clarice disse suavemente. Sim. Murilo respirou fundo. Ela era luz. Iluminava tudo. Amava música, arte e risadas altas. Dançava descalça. Tinha medo de tempestades, mas enfrentava leões por quem amava. Ele sorriu tristemente. Davi tem o riso dela. Eles ficaram em silêncio olhando as fotos. Ela parece familiar, Clarice disse de repente, franzindo a testa. Não sei porquê, mas sinto que já a vi em algum lugar. Murilo a olhou curioso. Talvez em revistas. Ela expunha suas pinturas. Aparecia às vezes em colunas sociais. Talvez, Clarice concordou, mas a sensação estranha permaneceu. Como se Helena não fosse completa estranha. Como se de alguma forma impossível seus caminhos já tivessem se cruzado antes. Mas isso era loucura, não era? A rotina na mansão Avelar havia se tornado confortável, previsível, reconfortante. Mas nos dias seguintes, algo começou a incomodar Clarice. Pequenas coisas, detalhes que não deveria notar, mas notava. Era uma terça-feira chuvosa, quando Clarice decidiu explorar mais a casa, enquanto Davi tirava sua soneca da tarde. Sônia havia mencionado uma biblioteca no 2º andar, dizendo que Clarice era bem-vinda para pegar livros emprestados. A biblioteca era impressionante. 3 andares distantes, escada de madeira deslizante, poltronas de couro, lareira de pedra.
O cheiro de livros antigos e madeira envernizada era reconfortante. Clarice passou os dedos pelas lombadas lendo títulos. Clássicos, livros de arte, romances. E então viu algo que a fez parar. Um livro com lombada colorida, claramente infantil, destacando-se entre os volumes adultos. O Pequeno Príncipe. Ela o puxou da estante. Edição antiga bem manuseada. Abriu a capa e encontrou uma dedicatória escrita em caligrafia infantil caprichada. Para Helena, minha melhor amiga. Para que nunca esqueça. O essencial é invisível aos olhos. Com amor eterno, C. Clarice ficou paralisada. C, aquela letra. Aquele livro. Aquela frase. Uma memória nebulosa tentou se formar em sua mente. Ela mesma, aos 11 anos, numa livraria pequena, comprando um presente para... Para quem? Impossível, sussurrou para si mesma. É só coincidência, mas o coração batia acelerado. Colocou o livro de volta rapidamente, como se queimasse suas mãos. Naquela noite, Clarice não conseguia dormir. Às 2 da manhã, desistiu de tentar. Levantou-se e foi até a sala de música de novo, como se algo a puxasse para lá. Sentou-se ao piano. Nunca havia tocado antes, pelo menos não que se lembrasse, mas seus dedos pairaram sobre as teclas como se conhecessem o caminho. Pressionou uma tecla. O som ecoou pela sala silenciosa, e então, sem pensar conscientemente, começou a tocar. Uma melodia simples, Ode à Alegria, mas na versão simplificada para iniciantes. Seus dedos se moviam desajeitadamente, mas conheciam as notas. Como era possível? Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que entendesse por quê. A música parou abruptamente quando alguém acendeu a luz. Você toca piano? Kai Murilo estava na porta, surpresa evidente em seu rosto. Não, Clarice disse rapidamente, levantando-se como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Quer dizer, eu não sei tocar. Nunca aprendi. Mas estava tocando agora. Eu não sei como. As mãos simplesmente sabiam. Ela olhou para suas próprias mãos como se fossem estranhas. Isso não faz sentido. Murilo se aproximou lentamente. Helena tocava essa música. Era uma das favoritas dela. Dizia que sua professora de piano na infância sempre começava as aulas com ela. O ar saiu dos pulmões de Clarice. Professora de piano na infância. Repetiu como em transe. Onde Helena cresceu? São João del Rei, Minas Gerais. Murilo franziu a testa. Por quê? Clarice sentou-se pesadamente na banqueta do piano. Eu morei em São João del Rei. Por um ano quando tinha 11 anos, antes da minha família se mudar. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Clarice, Murilo disse devagar, a voz estranha. Você disse que tinha uma melhor amiga quando tinha 11 anos. A que se mudou e você perdeu contato. Sim, mas como era o nome dela? Clarice tentou se lembrar. Tantos anos, tanto tempo. Não me lembro. Éramos tão pequenas e faz 15 anos e eu... Mas no fundo de sua alma, algo sussurrava um nome. Um nome que tinha medo de dizer em voz alta. Qual era o nome, Clarice? Murilo pressionou agora com urgência. Helena. Ela sussurrou finalmente, a palavra saindo como confissão. Minha melhor amiga aos 11 anos se chamava Helena. O relógio na parede marcava o tempo enquanto ambos processavam o impossível. Mas não pode ser a mesma pessoa, Clarice disse rapidamente, levantando-se. Helena é nome comum. São João del Rei é cidade pequena, mas tem milhares de habitantes. É coincidência. Só pode ser coincidência. O livro, Murilo disse de repente. O Pequeno Príncipe. Helena sempre disse que foi presente da melhor amiga de infância. Que tinha dedicatória especial. Que guardaria para sempre. Não, Clarice balançou a cabeça, recuando. Não. Isso é loucura. Eu teria reconhecido ela nas fotos. Teria lembrado. 15 anos mudam as pessoas. Vocês eram crianças. Mas eu viria trabalhar justamente na casa dela. Seria contratada justamente para cuidar do filho dela. Qual a probabilidade? É impossível. E qual a probabilidade de meu filho, que rejeitou 7 babás, ter reagido a você instantaneamente? Murilo rebateu. De você conseguir acalmá-lo, alimentá-lo, fazê-lo dormir quando ninguém mais conseguia. De você saber tocar a música favorita de Helena sem nunca ter aprendido piano. Clarice pressionou as mãos contra as têmporas. Para, por favor, para. Eu tenho provas, Murilo disse suavemente.
Helena guardou tudo da infância. Fotos, cartas, diários. Eu posso te mostrar. Podemos confirmar ou descartar essa... Não. Clarice o interrompeu, voz firme agora. Não quero ver. Porque se for verdade... Sua voz falhou. Se for verdade, muda tudo. E não estou pronta para isso mudar. Ela saiu da sala rapidamente, deixando Murilo sozinho com o piano e suas próprias memórias de Helena. No dia seguinte, Clarice evitou Murilo. Focou-se completamente em Davi. Brincaram no jardim, leram livros, cantaram músicas. Ela se recusava a pensar nas coincidências impossíveis. Mas à tarde, enquanto Davi cochilava, Sônia a encontrou na cozinha. Clarice, posso falar com você? Claro, Sônia. A governanta hesitou, escolhendo as palavras. A dona Helena tinha um escritório pessoal. Ela pintava lá, guardava memórias. Depois que ela faleceu, o senhor Avelar trancou a sala. Disse que era doloroso demais. Por que está me contando isso? Porque esta manhã ele pediu que eu abrisse a sala. E pediu que eu te dissesse onde fica. Sônia entregou uma chave a Clarice. Segundo andar, última porta à esquerda. Ele disse que você pode entrar quando estiver pronta. Que há coisas lá que precisa ver. Clarice olhou para a chave em sua mão como se fosse serpente venenosa. E se eu não quiser ver? Então não veja, Sônia disse gentilmente. Mas acho que parte de você já sabe a verdade. E está com medo dela. Clarice carregou a chave no bolso pelo resto do dia. Depois do jantar, depois de colocar Davi para dormir, depois de tomar banho e vestir o pijama, ela finalmente pegou a chave. Subiu as escadas devagar, como se fosse para a execução. Segundo andar. Última porta à esquerda. Parou em frente à porta, mão tremendo ao inserir a chave. Girou. Clique. Empurrou a porta. O escritório de Helena era suave. Paredes lilás claras. Escrivaninha de madeira. Estantes de livros e nas paredes dezenas de pinturas. Paisagens. Retratos. Abstratos. Clarice entrou reverentemente. Na escrivaninha, havia caixa de madeira decorada com flores pintadas. Ao lado, uma foto emoldurada. Clarice se aproximou, o coração martelando. A foto mostrava duas menininhas, talvez 11 anos, abraçadas e sorrindo. Uma tinha cabelos castanhos claros em duas tranças. A outra, cabelos castanhos escuros em rabo de cavalo alto. Clarice pegou o porta-retrato com mãos tremendo. Olhou para a menina de cabelos escuros. Reconheceu o sorriso. Os olhos, a expressão, era ela mesma. A outra menina, a de cabelos castanhos claros, tinha olhos verdes familiares, muito familiares, os mesmos olhos verdes das fotos de Helena adulta na sala de música. Não? Clarice sussurrou, mas a evidência estava em suas mãos. Virou a foto. No verso em caligrafia infantil, Clarice e Helena, melhores amigas para sempre. São João del Rei, 2003. Promessa. Se algo acontecer com uma de nós, a outra cuida dos filhos. Para sempre, amigas. Para sempre, irmãs. O porta-retrato caiu no chão com estrondo. Clarice cambaleou, apoiando-se na escrivaninha. Helena, a esposa morta de Murilo. A mãe de Davi. Era sua Helena, sua melhor amiga de infância. A menina com quem havia feito promessas de futuro. A menina que havia perdido há 15 anos. E agora ela estava morta. E Clarice estava cuidando de seu filho, cumprindo uma promessa que duas crianças de 11 anos haviam feito, sem saber que o destino a tornaria real. Um soluço rasgou sua garganta, depois outro. E então estava no chão, abraçando a foto, chorando como não chorava desde que perdera os pais anos atrás. Helena, soluçava. Helena, Helena, Helena. Foi assim que Murilo a encontrou minutos depois. Murilo se ajoelhou ao lado de Clarice no chão do escritório, mas não a tocou. Apenas ficou ali, testemunha silenciosa de sua dor. Eu não sabia. Clarice soluçava, agarrando a foto contra o peito. Juro que não sabia. Quando viu o anúncio da agência, não tinha nome dela. Só dizia viúvo com bebê. Eu não sabia. Eu sei, Murilo disse suavemente. Ninguém está te acusando de nada. Ela me procurou? A Clarice ergueu o rosto manchado de lágrimas. Você disse ontem que ela procurou a amiga de infância. Por anos, Murilo confirmou, pegando o lenço do bolso e oferecendo. Redes sociais, agências de localização, registros escolares. Mas Clarice Mendes é nome comum. E ela não sabia em qual cidade você estava. Eu também procurei, Clarice admitiu limpando o rosto.
Nos primeiros anos depois que me mudei. Mas era antes de redes sociais serem populares. Tentei pelo nome dos pais dela. Mas eles tinham se divorciado e a mãe dela havia se casado de novo. Perdi o rastro. Murilo se sentou no chão ao lado dela, encostando na escrivaninha. Helena nunca esqueceu você. Até o fim. Como ela morreu exatamente? Clarice perguntou a voz rouca. Você disse complicações pós-parto, mas... Embolia pulmonar. 9 meses depois do parto de Davi. Murilo fechou os olhos, a dor ainda fresca. Ela havia reclamado de dor no peito naquela tarde. Achamos que era ansiedade. Ela tinha tido alguns episódios desde o nascimento de Davi. Tomou um calmante, foi dormir. E durante a noite, sua voz falhou. Quando acordei de manhã, ela estava fria. Já tinha ido. Os médicos disseram que foi rápido, que ela não sofreu. Mas Davi acordou no berço ao lado da nossa cama, chorando, e ela não estava lá para pegá-lo. Clarice pressionou a mão contra a boca, sufocando o novo soluço. Por isso ele chorava tanto. Ela sussurrou. Por isso rejeitava todo mundo. Estava procurando por ela. Sim, Murilo concordou. E de alguma forma, quando você chegou, ele a encarou. Ele te reconheceu. Não conscientemente, talvez, mas algo nele sabia. Sabia que você era segura. Que você era parte da Helena, Clarice completou. Porque fizemos aquela promessa idiota de crianças. Não era idiota, Murilo disse firmemente. Promessas de crianças são as mais puras. Vocês prometeram cuidar dos filhos uma da outra se algo acontecesse. E você está aqui, cumprindo isso. Mas não intencionalmente. Vem por acaso, por necessidade de emprego, por... O destino tem formas estranhas de trabalhar. Murilo a interrompeu. Você pode chamar de coincidência. Eu prefiro acreditar que Helena encontrou um jeito de trazer você de volta. Para Davi. Para mim. Clarice o olhou através das lágrimas. Como você pode ser tão calmo sobre isso? Isso é insano. É impossível. Porque faz sentido, ele disse simplesmente. Pela primeira vez em meses, algo faz sentido. Por que você? Porque Davi reagiu assim. Porque você sabe coisas que não deveria saber, como aquela música no piano. Ele pegou a foto das mãos dela gentilmente. Você carrega parte de Helena em você. As memórias que compartilharam, os momentos que viveram. E Davi sente isso. Clarice ficou em silêncio, processando. A caixa, Murilo disse, indicando a caixa de madeira na escrivaninha. Tem mais. Quer ver? Parte dela queria dizer não. Queria fugir daquele escritório, da mansão, de tudo. Mas outra parte, a parte que havia amado Helena aos 11 anos, precisava saber. Sim, sussurrou. Murilo pegou a caixa e a abriu. Dentro havia pilha de cartas amareladas, fotos antigas, desenhos infantis. Ele pegou a primeira carta. Esta é sua. Você escreveu 2 meses depois de se mudar. Clarice pegou a carta com mãos tremendo. Reconheceu imediatamente a própria caligrafia infantil, irregular, mas caprichada. Querida Helena, estou com tanta saudade. Mamãe diz que posso te visitar nas férias de julho. Só faltam 87 dias. Estou contando cada um. A nova escola é chata. Ninguém aqui entende meus desenhos como você entendia. Ninguém ri das mesmas coisas. Você é minha melhor amiga para sempre. Nunca vou esquecer nossa promessa. Com amor, Clarice. Há 23 cartas suas aqui, Murilo disse. Helena guardou todas. Clarice folheou a pilha. Via sua própria letra evoluindo através dos anos. A última carta era de quando tinha 15 anos. Depois desta paramos de escrever. Ela disse baixinho. Não sei porquê. Acho que a vida simplesmente nos levou para direções diferentes. Escola, amigos novos, responsabilidades. Helena nunca parou de pensar em você. Murilo pegou um caderno da caixa. Este é o diário dela. Dos 11 aos 18 anos. Posso ler algumas partes? Clarice assentiu, incapaz de falar. Murilo abriu em página marcada. Entrada de quando ela tinha 14 anos. Hoje faz 3 anos desde que Clarice se mudou. Ainda dói como se fosse ontem. Mamãe diz que preciso fazer novas amigas. E eu fiz, mas nenhuma é como ela. Nenhuma entende quando fico triste sem motivo. Nenhuma faz aquela voz engraçada que me fazia rir mesmo quando estava brava. Será que ela se lembra de mim? Será que nossa promessa ainda vale? Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Clarice. Murilo virou páginas. Quando ela tinha 16, vi uma menina no shopping hoje que parecia com Clarice. Corri até ela como idiota. Não era ela, claro. Nunca é.
Mas por um segundo meu coração saltou, como se 15 anos não tivessem passado. Ele fechou o diário. E então, quando tinha 22, ela me conheceu e escreveu isto. Abriu em outra página. Conheci alguém, Murilo. Quando sorri é genuíno. Quando fala, quero ouvir. Pensei imediatamente, preciso contar para Clarice. Como se ela ainda estivesse aqui, como se ainda nos falássemos. É estranho como algumas pessoas marcam tanto nossa vida que continuamos conversando com elas, mesmo quando não estão mais por perto. Clarice soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Há mais, Murilo continuou, voz também embargada agora. Quando descobriu que estava grávida, vou ter um bebê, um menino. Vou chamá-lo Davi. E tudo que consigo pensar é na promessa que Clarice e eu fizemos. Se nossos filhos brincassem juntos, se seríamos tias uma da outra. E sinto uma tristeza aguda, porque ela não está aqui para conhecer Davi. Mas Davi terá algo dela mesmo assim, porque ela está em mim, nas memórias que carrego, no amor que aprendi sobre a amizade verdadeira. Murilo teve que pausar, limpando os próprios olhos. E a última entrada, 2 semanas antes de morrer, Davi sorriu hoje. Um sorriso real, não apenas reflexo. E jurei que vi Clarice naquele sorriso, como se de alguma forma todos que amamos deixam marcas em nós que passamos adiante. Talvez ela esteja em Davi também. Talvez todos que amamos estejam. O silêncio que seguiu era pesado de emoção e memória. Ela sabia. Clarice sussurrou finalmente. De alguma forma ela sabia que eu viria, que cuidaria dele. Ou fez acontecer, Murilo disse. Quem sabe? Clarice olhou ao redor do escritório. As pinturas, os livros, os objetos pessoais. Tudo o que restava de sua melhor amiga. Eu deveria ter procurado mais, disse, voz quebrada pela culpa. Deveria ter continuado tentando encontrá-la. Vocês eram crianças que viraram adolescentes, que viraram adultas, Murilo disse gentilmente. A vida acontece. Ninguém tem culpa. Mas e se eu tivesse encontrado ela? E se estivesse aqui quando Davi nasceu? Quando ela... Você não pode pensar assim. Não pode carregar esse peso. Como não posso? Clarice o encarou, olhos vermelhos e inchados. Minha melhor amiga morreu e eu nem sabia. Não fui ao funeral. Não a confortei quando estava grávida e assustada. Não estava lá quando ela precisava de mim. Mas está aqui agora, Murilo disse firmemente. Para Davi. E isso é o que importa. Clarice balançou a cabeça, levantando-se abruptamente. Não posso fazer isso. Fazer o quê? Ficar aqui. Cuidar dele? Sabendo disso. Ela deu passos para trás. É errado demais. Complicado demais. Eu não mereço. Clarice, não. Vou embora de manhã, ela disse. A decisão formando-se mesmo através das lágrimas. Vou ajudar a encontrar outra babá. Fazer a transição suave para Davi, mas não posso ficar. Não assim. Não sabendo que cada vez que olho para ele, estou vendo minha melhor amiga morta. Não posso. E Davi? Murilo se levantou, frustração e desespero em sua voz. Você vai simplesmente abandoná-lo? Não estou abandonando. Estou... Ela buscou as palavras. Estou protegendo. A mim, a ele, a você. De quê? De mim me apegar mais do que já estou. De eu começar a me ver como mãe dele quando não sou. De eu substituir Helena quando ninguém pode substituir Helena. Ninguém está pedindo para você substituir ela. Murilo disse, elevando a voz pela primeira vez. Estou pedindo para você honrar a memória dela, para você cumprir a promessa que vocês fizeram. Éramos crianças. E Clarice gritou de volta. Crianças fazendo promessas que não entendiam o peso. Mas você entende agora, Murilo disse, forçando-se a se acalmar. E ainda vai embora? Vai deixar o filho dela? Vai quebrar a última promessa que... Fizeram uma para a outra. O golpe atingiu onde doía. Clarice o encarou, lágrimas escorrendo, corpo tremendo. Você não tem direito de usar isso contra mim. Não estou usando. Estou lembrando você de quem é, do que prometeu, do que Helena acreditava sobre você. Helena me idealizava. Eu era a amiga de infância perfeita em suas memórias. Mas não sou perfeita. Sou confusa e assustada e não sei se consigo fazer isso. Então fica e descobre, Murilo disse, aproximando-se. Não foge. Não de novo. Eu não fugi. Minha família se mudou. Estou falando de agora. Você está fugindo agora, porque ficou difícil, porque ficou real. As palavras atingiram como bofetadas. Clarice olhou para ele.
depois para a foto na escrivaninha, depois para a caixa cheia de memórias. Preciso pensar, disse finalmente. Preciso processar tudo isso, sozinha. E saiu do escritório, deixando Murilo com os fantasmas e as memórias de uma mulher que ambos haviam amado. Clarice não dormiu. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, olhando para a porta que conectava seu quarto ao berçário. Do outro lado, Davi dormia tranquilamente, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de novo. Às 5 da manhã, desistiu de tentar descansar. Pegou o celular e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la a processar aquilo. Alô? A voz sonolenta de sua avó atendeu após vários toques. Vó, sou eu, Clarice disse, voz rouca de tanto chorar. Clarice? Meu Deus, que horas são? Está tudo bem? Não, nada está bem. E então contou tudo. Sobre Helena, sobre a promessa, sobre estar cuidando do filho da melhor amiga sem saber. Quando terminou, houve longo silêncio do outro lado. Vó? Estou aqui, minha filha, só processando. A voz da avó ganhou aquela qualidade sábia, medida. Você quer saber o que fazer? Sim. Mas já sabe, não é? Por isso está ligando às 5 da manhã. Porque a parte racional diz uma coisa, mas o coração diz outra. Clarice fechou os olhos. Meu coração está dividido. Não está. Seu coração já decidiu. Sua cabeça é que está com medo. Vó, não posso ficar aqui. É complicado demais. Cada vez que olho para Davi, vejo ela. E dói. E vai doer mais se você for embora, a avó disse gentilmente. Porque aí você estará quebrando 2 promessas. A que fez para Helena aos 11 anos e a que está fazendo para si mesma agora de proteger aquele menino. Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu estragar tudo? Minha querida, você transformou aquele bebê em semanas. Fez ele comer, dormir, rir. Você já é boa o suficiente. O problema não é capacidade, é medo. Medo de quê? De se apegar completamente. De amar aquele menino como filho. Porque se você fizer isso, não há volta. Você se torna mãe dele de fato, não apenas de papel. E se algo der errado, se eles te mandarem embora, seu coração vai partir. As palavras atingiram o núcleo do terror de Clarice. Exatamente, ela sussurrou. Mas Clarice, minha filha, o coração já está apegado. Já ama aquele menino. Já se tornou mãe dele. Ir embora agora não vai protegê-la da dor. Só vai garantir que a dor seja permanente. Clarice soluçou silenciosamente. E tem outra coisa, a avó continuou. Você não está fazendo isso sozinha. Tem aquele homem, o pai do Davi. Ele também está lutando com isso. Murilo não entende. Murilo perdeu a esposa. Está vendo o fantasma dela em você. Mas também está vendo esperança. Uma segunda chance para o filho dele ser feliz. Não jogue isso fora porque está com medo. Depois de desligar, Clarice ficou sentada no escuro até o sol começar a nascer. Às 6h30, Davi acordou. Clarice foi até o berçário automaticamente. O ritual tão enraizado que nem pensou. Bom dia, meu príncipe, disse pegando-o no colo. Davi se aconchegou contra ela, ainda sonolento, cheirando a bebê. Aquele cheiro único e reconfortante. Mamá, ele murmurou. Clarice congelou. O que foi, amor? Mamá. Davi repetiu, tocando o rosto dela com a mãozinha. Mamá. Não era Dá ou Babá. Era algo novo. Algo que soou assustadoramente como mamãe. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Não de dor, de algo mais complexo. Aceitação, talvez. Ou rendição. Sim, meu amor. Ela sussurrou, beijando sua testinha. Mamãe está aqui. Murilo encontrou-as no jardim 2 horas depois. Clarice estava sentada na grama. Davi no colo soprando bolhas de sabão. O bebê ria cada vez que uma bolha estourava, tentando pegar as outras que flutuavam ao redor. Posso me juntar? Murilo perguntou hesitante. Clarice olhou para ele. Tinha olhos inchados, cansados, mas algo havia mudado em sua expressão. Sim. Ele se sentou na grama ao lado deles. Davi imediatamente se esticou para o pai, e Murilo o pegou beijando seu rosto gordinho. Desculpe por ontem à noite, Clarice disse. Por dizer que ia embora, por... Você tem direito de processar isso do seu jeito. Eu processe, ela disse, a noite toda, e cheguei a uma conclusão. O coração de Murilo acelerou. Qual? Vou ficar, mas com condições. Alívio inundou o rosto dele. Qualquer coisa. Primeira, não sou substituta de Helena. Sou Clarice. E Davi precisa saber sobre a mãe dele.
sobre quem ela era. Quero que ele cresça conhecendo a história dela. Concordo completamente. Segunda, preciso de terapia. Não consigo processar isso sozinha. Preciso de ajuda profissional. Vou providenciar o melhor terapeuta do Rio. Terceira, Clarice hesitou. Preciso que seja honesto comigo, sobre o que está sentindo, sobre o que espera de mim aqui. Porque às vezes seu olhar... Ela parou corando. Murilo ficou quieto por momento. Davi brincava com o botão de sua camisa, alheio à atenção. Às vezes meu olhar o quê? Ele perguntou baixinho. Me faz sentir que não sou apenas a babá. O silêncio se estendeu. Não é, Murilo admitiu finalmente. Você não é apenas a babá. Não sei exatamente o que é, mas sei que quando acordo penso em você. Quando estou no escritório, me pego olhando o relógio esperando voltar para casa. Quando vejo você com Davi, sinto... Ele buscou as palavras. Sinto que minha família está completa de novo. Clarice fechou os olhos. Murilo, mas sei que é complicado. Sei que você precisa de tempo, que isso é confuso para ambos. Então não estou pedindo nada. Só estou sendo honesto, como você pediu. E Helena? Clarice perguntou, abrindo os olhos. Você ainda ama? Sempre vou amar Helena, ele disse sem hesitação. Ela foi meu primeiro amor, mãe do meu filho. Mas ela se foi, e por mais que doa, a vida continua. Ele olhou diretamente para Clarice. E você é algo novo. Não substituta, não segunda opção. Algo completamente seu. Davi escolheu aquele momento para bocejar largamente, encostando a cabeça no ombro do pai. Alguém precisa de uma soneca. Clarice disse, grata pela interrupção. Vou levá-lo, Murilo ofereceu. Posso ir junto? Eles subiram juntos, Davi já dormitando nos braços do pai. No berçário, Murilo o colocou delicadamente no berço. Davi se mexeu um pouco procurando conforto, então relaxou completamente. Ele dorme como anjo agora, Murilo murmurou. Graças a você. Graças a nós, Clarice corrigiu. Você também está presente. Mais do que imagina. Ficaram ali, lado a lado, observando Davi dormir. Clarice. Sim? Obrigado por ficar. Ela olhou para ele e viu vulnerabilidade real. Um homem que tinha medo de perder de novo. Que estava se permitindo sentir esperança, apesar do risco. Obrigado por me deixar fazer parte disso, ela respondeu. Mesmo sendo bagunçado e complicado, as melhores coisas sempre são. Na semana seguinte, a vida encontrou novo ritmo. Clarice começou terapia, 2 vezes por semana. Sessões onde explorava o luto pela amiga que perdeu, a culpa por não ter encontrado Helena a tempo, o medo de se apegar a Davi completamente. Você pode amar aquele menino sem trair a memória dela, a terapeuta disse numa sessão. Na verdade, amá-lo é honrá-la. Murilo começou a compartilhar mais sobre Helena. Mostrou vídeos dela grávida, falando com Davi na barriga. Leu cartas que ela havia escrito para o filho abrir quando fosse mais velho. Quero que ele cresça sabendo quem ela era, Murilo disse. E você é parte essencial disso. Você a conheceu de forma que eu nunca conheci. A Helena menina, antes de ser minha esposa. Clarice começou a escrever também. Memórias da amizade delas. Para Davi ler um dia. Sua mãe e eu brincávamos de ser princesas no parque, escreveu. Ela sempre queria ser a princesa guerreira, nunca a que precisava ser salva. Dizia que princesas salvavam a si mesmas. Mas com a cura, algo mais começou a crescer. A linha entre gratidão e algo mais profundo começou a desfocar. Foi durante jantar numa quinta-feira que Clarice percebeu. Murilo contava história engraçada sobre reunião no trabalho. Davi estava na cadeirinha fazendo bagunça com a comida, mas feliz. E de repente Clarice se viu pensando. Isto é o que sempre quis. Não a mansão, não a riqueza, mas esta família. Esta mesa, este momento. O que foi? Murilo perguntou, notando sua expressão. Nada, ela disse rapidamente. Só feliz, estou feliz. E era verdade. Mas também era aterrorizante, porque felicidade assim, quando construída sobre fundação tão frágil, podia desmoronar a qualquer momento. Era uma sexta-feira à noite, e Clarice estava fazendo malas. Não para ir embora permanentemente, apenas para um fim de semana em casa da avó. A primeira vez que sairia da mansão desde que chegara quase 2 meses atrás. Você tem certeza disso? Sônia perguntou da porta do quarto, preocupação evidente. O Davi nunca ficou longe de você desde que chegou. Sei que sim,
Clarice dobrou uma blusa cuidadosamente. Mas preciso de distância. Para processar tudo. A terapeuta disse que é saudável ter limites. E o senhor? Avelar concordou? Clarice hesitou. Ele entende. Mentira. Murilo não havia dito nada quando ela anunciou os planos, mas sua expressão falou volumes. Decepção. Medo. Algo parecido com pânico. Mas ele apenas assentira. Claro, você merece um descanso. Clarice esperou até Davi dormir para sair. Não tinha coragem de se despedir dele acordado. Desceu as escadas com sua mala pequena, encontrando Murilo na sala de estar. Ele estava sentado no sofá, copo de uísque na mão, olhando para o nada. Epicin pazes sentiam-a sem cieces. Vou indo, ela anunciou baixinho. Ele se levantou imediatamente. Deixa eu te levar. Não precisa. Já chamei um carro. Clarice, ele hesitou. Você vai voltar, certo? A vulnerabilidade crua em sua voz partiu o coração dela. Volto domingo à noite, prometo. É que ele passou a mão pelos cabelos. Já perdi uma pessoa importante. A ideia de perder outra não está me perdendo. São só 2 dias. Não é sobre os dias. Murilo se aproximou. É sobre você precisar fugir. De novo. Sempre que fica difícil, você foge. Isso não é justo, não é? Descobrimos sobre Helena e você quis ir embora. Começamos a ficar mais próximos e você marca fim de semana fora. Não é fuga. Clarice rebateu, frustração crescendo. É autocuidado. É ter limites saudáveis. Ou é ter medo. Medo de quê? De admitir o que está sentindo. O ar saiu dos pulmões de Clarice. Não sei do que está falando. Sabe sim, Murilo deu passo à frente. Estavam perigosamente próximos agora. Você sente o mesmo que eu. Sei que sente. Vejo no jeito que me olha. No jeito que cora quando nossos dedos se tocam acidentalmente. No jeito que seu sorriso muda quando entro na sala. Murilo, para... Por quê? Porque tenho que parar de dizer a verdade. Estou cansado de fingir. Cansado de dançar ao redor disso. Porque é errado? Clarice explodiu. Porque você era o marido dela. Porque não faz nem 1 ano que ela morreu. Porque sou a babá do seu filho e há desequilíbrio de poder aqui e porque... Sua voz falhou. Porque tenho medo. De quê? Charles lhe perguntou mais suavemente agora. De que seja só gratidão confundida com outra coisa. De que você esteja me usando para substituir ela. De que quando acordar vai perceber que não sou o suficiente. E eu vou ficar com o coração partido. E Davi vai sofrer. E... Respira. Murilo interrompeu, colocando as mãos nos ombros dela. Nada disso é verdade. Como pode ter certeza? Porque sei a diferença entre gratidão e isso. Porque quando olho para você não vejo Helena. Vejo Clarice. Única, especial, completamente você. Ele fez pausa. E porque tento não sentir isso há semanas e não consigo parar. O celular de Clarice vibrou. Mensagem do motorista dizendo que havia chegado. Preciso ir. Ela sussurrou, mas não se mexeu. Então vá. Murilo disse, mas também não se afastou. Ficaram assim, olhando um para o outro. O peso de tudo que não estava sendo dito pendendo entre eles. Foi Clarice quem quebrou primeiro. Não posso fazer isso agora, disse, pegando a mala. Preciso pensar? Sozinha? E saiu, deixando Murilo na sala vazia. O fim de semana na casa da avó deveria ser relaxante. Não foi. Clarice ficou inquieta. Mexia no celular compulsivamente, checando se Murilo havia mandado mensagens sobre Davi. Ele mandou fotos. Davi comendo café da manhã, bagunçado. Davi no playground sorrindo. Davi antes de dormir com o ursinho. Mas nenhuma mensagem pessoal. Nenhum com saudades ou volte logo. Apenas atualizações sobre o filho. Como deveria ser, Clarice dizia a si mesma. Profissional, apropriado. Então por que doía tanto? Você está apaixonada por ele, sua avó declarou no sábado à noite enquanto tomavam chá na varanda. Não estou. Minha filha, conheço você desde que nasceu. Não minta para mim. Clarice suspirou derrotada. Tá, talvez esteja. Um pouco. Mas não posso estar. Por que não? Já expliquei. Helena, o timing, a dinâmica de poder... Desculpas, a avó interrompeu. Tudo desculpas porque está com medo. Claro que estou com medo. E se der errado, eu perco não só ele, mas Davi também. Perco a família inteira que comecei a... Ela parou percebendo o que estava prestes a dizer. A amar? A avó completou gentilmente. Já ama, Clarice. Ama aquele menino como filho.
Ama aquele homem como... bem, como se ama. Fugir disso não vai torná-lo menos real. Mas Helena fez vocês prometer cuidar dos filhos uma da outra se algo acontecesse. Ela não disse, cuide, mas não se apaixone pelo viúvo. Ela conhecia você, conhecia seu coração. Se há uma pessoa no mundo que ela confiaria com sua família, seria você. Como pode ter certeza? Porque é o que eu faria. A avó disse simplesmente, se eu tivesse que escolher alguém para cuidar das pessoas que amo depois que eu for, escolheria alguém que as amaria tão profundamente quanto eu. E Helena te conhecia. Sabia que tipo de pessoa você é. Domingo à noite, quando Clarice voltou à mansão, estava chovendo. O motorista a deixou na entrada. Ela subiu os degraus lentamente, mala pesando mais que deveria. A porta se abriu antes que tocasse a campainha. Murilo estava ali. Cabelos bagunçados, camisa amassada, olheiras profundas. Você voltou, ele disse. E havia tanto alívio em sua voz que Clarice sentiu algo apertar no peito. Disse que voltaria. Davi está dormindo, mas não dormiu bem. Chamava por você. Culpa perfurou Clarice. Desculpa, eu não... Não se desculpe. Você tinha direito de ir. Ficaram parados no hall de entrada, pingando água da chuva, sem saber o que dizer. Pensei muito neste fim de semana, Clarice disse finalmente. Eu também. E cheguei a uma conclusão. O coração de Murilo acelerou. Qual? Clarice respirou fundo. Era agora ou nunca. Você estava certo. Eu estava fugindo. Porque tenho medo. Medo de me apegar completamente a você e Davi e depois perder tudo. Clarice, mas minha avó me fez perceber algo. Já estou apegada, completamente, desesperadamente, e fingir que não estou não vai me proteger. Esperança brilhou nos olhos de Murilo. Então o que está dizendo? Estou dizendo que... Ela hesitou, coração martelando. Que também sinto algo. Por você. E me aterroriza, mas é real. Murilo fechou a distância entre eles em 2 passos. Posso te beijar? Já perguntou, voz rouca. Ainda estou com medo, ela admitiu. Eu também. Podemos ter medo juntos. E então ele a beijou. Não foi beijo de filme. Perfeito e coreografado. Foi hesitante no começo, depois mais profundo. Sabor de chuva e lágrimas e algo como alívio. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Dama! Dama! O grito de Davi do berçário os separou instantaneamente. Clarice foi primeiro, subindo as escadas correndo. Murilo logo atrás. Encontraram Davi de pé no berço, bochechas molhadas, bracinhos estendidos. Mamá! Ele chorava. Mamá! Clarice o pegou no colo, o coração partindo. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Desculpa por te deixar. Mamá! Davi repetiu, se agarrando a ela como se temesse que fosse desaparecer de novo. Nunca mais. Ela prometeu, beijando sua testinha. Nunca mais vou te deixar por tanto tempo. Murilo observava da porta, algo mudando em sua expressão. Ele te chamou de mamãe, disse suavemente. Clarice percebeu. Ele... Sim, começou na semana passada. Eu deveria ter corrigido, deveria ter dito que... Não, Murilo interrompeu. Não corrija, porque é o que você é. Ele se aproximou, colocando a mão nas costas de Clarice. Você é a mãe dele, de todas as formas que importam. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clarice. Helena, está sorrindo em algum lugar, Murilo disse com certeza. Porque seu filho tem alguém que o ama, porque sua melhor amiga cumpriu a promessa. Davi, agora calmo, olhou entre os dois. Então estendeu um bracinho para o pai. Murilo o pegou, mas manteve o outro braço ao redor de Clarice. E ali, no berçário iluminado apenas pela luz noturna em formato de lua, os 3 ficaram abraçados. Uma família, imperfeita, complicada, construída sobre perda e promessas e amor que cresceu nos lugares mais improváveis. Mas família mesmo assim. Isso vai funcionar? Clarice sussurrou. Nós. Não sei, Murilo admitiu. Mas quero tentar, se você quiser. Clarice olhou para Davi, já adormecendo de novo no colo do pai, seguro e amado. Quero, ela disse. Estou apavorada. Mas quero. Então vamos devagar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ela concordou. E pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo desse certo. 2 semanas passaram em bolha frágil de felicidade. Murilo e Clarice não anunciaram nada oficialmente. Não havia necessidade. A equipe da casa percebia. Os olhares que se demoravam,
os sorrisos que apareciam quando entravam na mesma sala, o jeito que instintivamente se aproximavam. Sobre tempo, Marlene comentou com Sônia na cozinha. Aquela casa precisa de amor de novo. Mas nem todos concordavam. Foi numa quarta-feira, pouco antes do almoço, que a campainha tocou. Sônia atendeu e voltou pálida. Senhora Velar tem visita. A cunhada da senhora Helena, Beatriz Monteiro. Murilo, que estava brincando com Davi na sala enquanto Clarice preparava o almoço dele, congelou. Beatriz, ela não liga há meses. Está na sala de visitas e... Sônia hesitou. Trouxe um advogado. O sangue gelou nas veias de Murilo. Clarice, ele chamou voz tensa. Pode levar Davi para o quarto e ficar lá com ele? Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Só... Por favor, fique com ele. Clarice pegou Davi, que protestou querendo ficar com o pai, e subiu as escadas. Mas não foi para o berçário. Foi para o topo da escada, de onde podia ouvir vozes vindas da sala de visitas. Beatriz. Murilo entrou na sala forçando cordialidade. Que surpresa! Não sabia que estava de volta ao Rio. Beatriz Monteiro tinha 32 anos, 2 anos mais velha que Helena havia sido. Parecida com a irmã, mesmos olhos verdes, mesmo cabelo castanho. Mas onde Helena tinha sido calorosa, Beatriz era afiada. Calculista. Ela estava sentada no sofá, terno cinza impecável, pasta de couro ao lado. Ao seu lado, um homem de meia-idade em terno preto. Advogado, claramente. Murilo. Ela se levantou, mas não se aproximou para cumprimentá-lo. Preciso falar com você sobre Davi. Davi está bem. Ótimo, na verdade. Ouvi dizer que você contratou nova babá. Sim, Clarice. Ela é maravilhosa com ele. Então é verdade. Beatriz trocou o olhar com o advogado. Você substituiu minha irmã. O quê? Não, Clarice cuida de Davi. Não está substituindo ninguém. Não é o que ouvi. Beatriz cruzou os braços. Soube por amigos que você está romanticamente envolvido com a babá. Menos de 1 ano após a morte da minha irmã. Murilo sentiu raiva crescer. Minha vida pessoal não é da sua conta. É quando envolve meu sobrinho. Ela rebateu friamente. Helena mal esfriou. E você já está trazendo outra mulher para casa? Para cuidar do filho dela? Clarice não é outra mulher. Ela... Murilo hesitou. Quanto deveria contar? Ela o quê? É especial. É diferente? Beatriz riu sem humor. Todos os homens dizem isso sobre suas secretárias, babás, o que for. Você não entende. Entendo perfeitamente. Beatriz acenou para o advogado, que abriu a pasta. Doutor Rocha, por favor. O advogado limpou a garganta. Senhora Velar, minha cliente está preocupada com o bem-estar de seu sobrinho. A introdução de uma figura materna substituta, tão rapidamente após a morte da mãe, pode ser psicologicamente prejudicial. Prejudicial? Murilo quase gritou. Davi estava morrendo antes de Clarice chegar. Não comia, não dormia, chorava constantemente. Ela o salvou. Ou criou dependência doentia, Beatriz disse. Uma criança se apegando a uma estranha porque o pai estava desesperado por substituta para a esposa. Isso é ridículo. É? Beatriz se aproximou. Murilo, sei que está sofrendo. Sei que é difícil, mas não pode resolver sua solidão colocando qualquer mulher no lugar de Helena, especialmente não com Davi no meio. Não é isso que está acontecendo. Então o que é? Me explica. Como em meses essa babá se tornou tão importante que está morando aqui, que meu sobrinho a chama de mãe. Do topo da escada, Clarice levou a mão à boca, sufocando um soluço. Como Beatriz sabia disso? Quem te contou? Murilo exigiu. Tenho amigos. Pessoas que se preocupam com o legado de Helena, que não querem vê-la esquecida. Ninguém está esquecendo Helena. Eu nunca... Mas já está seguindo em frente. Com a babá. Que conveniente. O silêncio que seguiu era carregado de veneno. O que você quer, Beatriz? Murilo perguntou, voz perigosamente calma. Ela trocou o olhar com o advogado novamente. Quero o melhor para Davi. E não acho que esse ambiente, você se envolvendo inapropriadamente com uma funcionária, trazendo estranha para substituir a mãe dele, seja saudável. Está ameaçando o quê? Tirar meu filho? Estou dizendo que se você continuar neste caminho, vou pedir avaliação psicológica de Davi e possivelmente questionar a guarda. A sala girou.
Você não tem direito, sou tia dele. Tenho todo o direito de me preocupar com seu bem-estar. Beatriz pegou a pasta. Eu não quero chegar a isso, Murilo. Mas se você forçar minha mão, Helena me faria prometer cuidar de Davi se algo acontecesse. E é o que estou fazendo. Ao ameaçar tirar ele de mim, ao proteger ele de decisões impulsivas e egoístas. Ela foi em direção à porta. Vou voltar em 2 semanas. Quero conhecer essa Clarice. Ver como ela interage com Davi. E então decidir meus próximos passos. Beatriz, 2 semanas, Murilo. E sugiro fortemente que reconsidere sua relação com a babá, por Davi. E saiu, o advogado atrás, deixando Murilo sozinho na sala, sentindo como se o chão tivesse desaparecido. Clarice desceu lentamente, Davi nos braços. Ouvi tudo, disse quando chegou à sala. Murilo virou-se, devastação clara em seu rosto. Clarice, ela vai tirar Davi de você. Por minha causa. Não vai. Não vou deixar. Mas ela pode tentar. Pode criar caso, pode... Lágrimas começaram a escorrer. Pode alegar que sou má influência. Que estou aqui por interesse. Que... Nada disso é verdade. Mas como prova? Como prova que não estou substituindo Helena, que não sou oportunista? Davi começou a choramingar, sentindo a tensão. Meu amor. Clarice tentou acalmá-lo, mas as próprias mãos tremiam. Vou chamar meus advogados, Murilo disse, já pegando o celular. Beatriz não tem base legal. É só intimidação. E se não for? E se um juiz olhar para isso e vir mulher jovem que se mudou para a mansão do patrão rico meses depois da esposa morrer, que está em relacionamento com ele, que o filho chama de mãe? Então contamos a verdade. Sobre você e Helena, a amizade, a promessa. E se não acreditarem? E se pensarem que inventamos isso? Murilo parou, celular na mão. Você tem provas, as cartas, a foto. Provas que estavam guardadas na casa, que eles podem dizer que plantamos. O horror da situação foi se revelando. O que está dizendo? Murilo perguntou lentamente. Clarice abraçou Davi mais forte, beijando sua cabecinha. Estou dizendo que talvez Beatriz tenha razão. Talvez eu estar aqui esteja prejudicando Davi. E você? Não. Murilo? Não. Ele praticamente gritou, fazendo Davi sobressaltar. Mais baixo continuou. Não vou deixar você fazer isso de novo. Não vou deixar você fugir porque ficou difícil. Não é fuga. É proteger ele. Se ficar, Beatriz vai processar. Vai arrastar Davi por avaliações, tribunais, juízes decidindo onde ele deve viver. Mas se eu sair, ela ganha, Murilo terminou amargamente. Davi fica seguro com você. Sem questionamentos de guarda. E sem você. Sem a pessoa que ele chama de mãe, que ama. As lágrimas de Clarice caíam livremente agora. Eu não posso ser a razão dele perder o pai. Não posso. E eu não posso perder vocês dois. A voz de Murilo quebrou. Já perdi, Helena. Se perder você e no processo, Davi, porque Beatriz conseguir o que quer, não vou sobreviver. Davi, agora chorando abertamente com toda a atenção, estendeu os bracinhos para o pai. Papá, mamá, papá. Mamá, chamando os dois. Precisando dos dois. Clarice o passou para Murilo, mas Davi se agarrou a ambos, recusando-se a soltar qualquer um. Vê, Murilo disse, voz rouca. Ele precisa de nós, dos dois. Não pode perder mais ninguém. Então o que fazemos? Clarice perguntou desesperada. Lutamos, Murilo disse com determinação crescente. Juntos. Provamos que você não é substituta. Que é parte legítima desta família. Que Helena iria querer isso? Como? Não sei ainda. Mas vamos descobrir. Porque a alternativa... Ele olhou para Davi, chorando nos braços de ambos. A alternativa é inaceitável. Os próximos dias foram frenéticos. Murilo contratou os melhores advogados de família do Rio. Clarice procurou todas as provas que podia encontrar da amizade com Helena. Anuários escolares, registros antigos. Qualquer coisa que provasse que não inventaram a história. Encontrei! Ela gritou na quinta-feira, segurando o celular. Minha avó tinha guardado! Fotos de quando Helena foi me visitar nas férias. Há carimbos de data. São de 2004. Murilo pegou o celular, analisando as fotos digitalizadas. 2 meninas de 12 anos na praia sorrindo. Clara evidência de amizade real. É perfeito, ele disse. Mas precisamos de mais. Precisamos de testemunhas.
Alguém que conheceu vocês duas juntas? A professora de piano, Clarice disse de repente. Dona Amélia, Helena e eu fazíamos aulas juntas. Se ela ainda estiver viva... Levou 2 dias, mas encontraram. Dona Amélia, agora com 71 anos, morando em asilo em São João del Rei. Murilo e Clarice viajaram até lá no sábado. Davi ficou com Sônia, que prometeu não abrir a porta para ninguém. Dona Amélia estava na sala comum do asilo quando chegaram, fazendo palavras cruzadas. Desculpe incomodar. Clarice se aproximou nervosa. A senhora é Dona Amélia Ferreira? Professora de piano? A senhora idosa ergueu os olhos estudando Clarice. Então seu rosto se iluminou. Clarice? Clarice Mendes. Sam. Clarice se ajoelhou ao lado da cadeira. A senhora se lembra de mim? Como esqueceria? Você e Helena eram minhas alunas favoritas, inseparáveis, sempre rindo durante as aulas. Então seu rosto entristeceu. Ouvi sobre Helena. Que tragédia. Tão jovem. Dona Amélia, Murilo se aproximou. Sou Murilo Avelar. Era marido de Helena. O menino do bebê. A Dona Amélia exclamou. Helena me ligou quando o pequeno nasceu. Estava tão feliz. Como ele está? Bem, graças a Clarice, na verdade. Murilo olhou para ela. É uma longa história, mas precisamos da sua ajuda. Explicaram tudo. A promessa, a conexão de Davi com Clarice, a ameaça de Beatriz. Aquela mulher sempre foi problemática, Dona Amélia bufou. Tinha ciúmes de Helena. De sua alegria. Não me surpreende. A senhora estaria disposta a testemunhar? E Clarice perguntou. Sobre nossa amizade? Sobre como éramos próximas? Testemunhar? Minha filha, eu vou fazer mais que isso. Dona Amélia se levantou com a ajuda da bengala. Vou escrever carta detalhada, com datas, memórias, tudo. E se preciso, vou ao tribunal. Ninguém vai dizer que você inventou essa história. No caminho de volta, Clarice estava mais esperançosa. Vai dar certo, ela disse, segurando a mão de Murilo no carro. Temos provas, testemunhas, a verdade. Sim, Murilo concordou, mas havia tensão em sua mandíbula. Mas Clarice, mesmo se vencermos isso... Beatriz plantou semente. Pessoas vão falar, vão julgar. Deixa falarem. E você? Vai conseguir lidar com isso? Com as fofocas, os olhares, os julgamentos? Clarice ficou quieta. Por momento. Por Davi e por você, sim, vou conseguir. Murilo levou a mão dela aos lábios, beijando-a. Não mereço você. Merece sim. Vocês dois merecem. 2 semanas depois, Beatriz voltou como prometido. Mas desta vez, Murilo estava preparado. A mesa da sala de jantar estava coberta de documentos. Fotos, cartas, registros escolares, a declaração de Dona Amélia notarizada. Antes que diga qualquer coisa, Murilo começou quando Beatriz e o advogado entraram. Quero que veja isso. Beatriz franziu a testa, mas se aproximou. Viu a primeira foto. Clarice e Helena aos 11 anos. A promessa escrita atrás. Isso pode ser falsificado. Pode. Mas isto não. Ele mostrou os registros escolares. Ambas matriculadas na mesma escola, mesma turma, 2003-2004. E isto? Clarice colocou o celular com as fotos antigas. Data carimbada, fotos que minha avó guardou por 15 anos. E, finalmente, Murilo colocou a carta de Dona Amélia, testemunha independente, professora de piano de ambas, disposta a testemunhar sob juramento. Beatriz leu tudo em silêncio. Seu rosto passou por várias emoções. Ceticismo, surpresa, confusão e, finalmente, algo parecido com vergonha. Ela realmente falava de você, Beatriz admitiu baixinho. Uma amiga de infância que perdeu. Eu não sabia. Ninguém sabia, Clarice disse. Nem eu, até encontrar a foto no escritório dela. Então você não está aqui por interesse. Você está. Beatriz olhou para Clarice com novos olhos, cumprindo uma promessa. Sim. E Davi? Vem ver você mesma, Murilo ofereceu. Subiram até o berçário, onde Davi brincava com Sônia. Ao ver Clarice, seu rostinho se iluminou. Mamá! Correu com perninhas desajeitadas e se jogou nos braços dela. Oi, meu príncipe. Ela o pegou cobrindo de beijos. Com saudade da mamãe? Sim. Então Davi viu Murilo. Papá!
Estendeu os bracinhos para ele também. Murilo o pegou, mas Davi insistiu em segurar a mão de Clarice também, precisando dos dois, amando os dois. Beatriz observava, lágrimas nos olhos. Ele está feliz, ela disse baixinho. Realmente feliz. Está, Murilo confirmou. Pela primeira vez desde que Helena. Eu sei. Beatriz limpou os olhos. Desculpe, eu estava com raiva, com dor. Minha irmã morreu e parecia que você estava substituindo ela tão rápido e... Clarice não é substituta, Murilo disse firmemente. É complemento, é cura, é a parte de Helena que voltou para completar a promessa delas. Beatriz olhou para Clarice. Posso perguntar algo? Claro. Você ama minha irmã? A pergunta pegou Clarice desprevenida. Eu, sim, amava. E sinto falta dela todos os dias. Lamento não ter estado lá quando ela precisou. Lamento não ter encontrado ela a tempo. Mas estou aqui agora, para o filho dela, e vou amá-lo pelo resto da vida, como se fosse meu. E Murilo? Clarice olhou para ele, segurando Davi juntos. Amo ele também, sei que é complicado. Sei que pode parecer rápido, mas é real. E Helena? Sua voz falhou. Acho que Helena aprovaria, porque ela sempre quis que eu fosse feliz e que Davi fosse amado. Beatriz ficou em silêncio por longo momento. Então, para surpresa de todos, ela se aproximou e abraçou Clarice. Desculpe, sussurrou. Desculpe por duvidar, por ameaçar, por quase destruir isto. Clarice a abraçou de volta, chorando. Está desculpada. Você só estava protegendo Davi, como uma boa tia faria. Quando se separaram, Beatriz olhou para o advogado que esperava na porta. Não vai ser necessário, Dr. Rocha. Não há caso aqui. O advogado assentiu e saiu. Posso, Beatriz hesitou. Posso fazer parte da vida dele? Ser tia presente? Eu prometi a Helena que cuidaria de Davi, e eu interpretei mal o que isso significava. Mas quero fazer certo agora. Sempre bem-vinda, Murilo disse sinceramente. Davi precisa conhecer a família de Helena, precisa saber de onde veio. Um mês depois, era véspera de Natal. A mansão estava decorada, árvore enorme na sala, luzes por toda parte, clima de família. Beatriz estava lá junto com seus pais, avós de Helena, que voaram do interior para conhecer Davi e Clarice. Então você é a amiga famosa, a mãe de Helena disse, abraçando Clarice. Helena falava tanto de você. Dizia que se algo acontecesse, você cuidaria de tudo. E aqui está cumprindo a promessa. No jantar, com todos ao redor da mesa, Beatriz, os avós, Sônia, Marlene, Murilo se levantou com taça de vinho. Quero fazer um brinde, disse, a Helena, que nos trouxe até aqui mesmo não estando presente. A Clarice, que transformou nossa dor em esperança. E a Davi, que é prova de que o amor supera tudo. E a promessas cumpridas, Beatriz adicionou, erguendo sua taça. Mesmo aquelas feitas por meninas de 11 anos. Todos beberam, lágrimas e sorrisos misturados. Depois do jantar, quando Davi estava dormindo e os convidados haviam ido para os quartos, Murilo levou Clarice para a varanda. Tenho algo para você, disse, nervoso de forma que ela nunca havia visto. Murilo já me deu tanto. Só, deixe eu fazer isso. Ele respirou fundo. Esses meses com você foram os mais difíceis e mais bonitos da minha vida. Você trouxe luz quando só havia escuridão. Trouxe esperança quando só havia dor. E trouxe amor quando achei que nunca amaria de novo. Ele se ajoelhou, tirando caixinha do bolso. Clarice levou as mãos à boca, lágrimas já escorrendo. Clarice Mendes, sei que é rápido, sei que não é convencional, mas sei que é certo. Você é mãe de Davi de todas as formas que importam, e é o amor da minha vida de formas que nem sabia serem possíveis. Abriu a caixa revelando o anel delicado. Casa comigo? Seja oficialmente parte desta família? Seja minha esposa? Sim, ela soluçou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, se levantou e a beijou, enquanto neve artificial caía ao redor deles. Marlene tinha ligado a máquina de neve romântica. Quando se separaram,
Havia movimento atrás deles. Viraram-se e viram todos na porta. Beatriz, os avós, Sônia, Marlene, todos sorrindo e aplaudindo. "Sobre tempo!" Marlene gritou. E naquele momento, cercada por família, escolhida e sangue, Clarice sentiu algo clicar no lugar. Isto era lar. Uma família, construída sobre dor e perda, sim, mas também sobre promessas cumpridas, amor incondicional e a crença de que algumas conexões transcendem tempo e morte. E em algum lugar, Clarice jurava que podia sentir. Helena estava sorrindo. 2 anos depois, a mansão Avelar estava decorada com balões azuis e amarelos. Davi completava 4 anos. No jardim, dezenas de crianças corriam pelo playground, rindo e gritando. Pais conversavam em grupos, segurando copos de suco e café. Clarice, agora com o sobrenome Avelar há 1 ano e meio, organizava os últimos detalhes da festa. Estava grávida de 7 meses, uma menina. "Mamãe! Mamãe, olha!" Davi correu até ela segurando um desenho. Chamava Clarice de mamãe tão naturalmente que até ela às vezes esquecia que não o havia carregado na barriga. "Que lindo, meu príncipe!" O que é? "É nossa família!" Ele apontou orgulhoso. "Você, eu, papai e a baby Helena na barriga." O coração de Clarice apertou como sempre, quando ouvia o nome que haviam escolhido. Helena, em homenagem à mãe biológica dele, a melhor amiga dela. "E olha cá aqui." Ex-Davi apontou para uma figura desenhada no céu, com estrelinhas ao redor. A outra mamãe, Helena. Vovó Beatriz disse que ela está sempre olhando a gente. "Está sim, meu amor, sempre." Murilo apareceu carregando bolo de aniversário gigante em formato de dinossauro. "Feliz aniversário está chegando." As crianças correram para a mesa, cantando parabéns desafinadamente, mas com entusiasmo. Enquanto Davi soprava as velhinhas, tentando soprar todas as 4 de uma vez, Clarice sentiu braços envolvendo sua cintura por trás. "Feliz?" Murilo murmurou em seu ouvido. "Mais do que pensei ser possível," ela respondeu apoiando-se nele. Olhou ao redor. Beatriz conversava animadamente com a avó de Clarice. Os avós de Helena jogavam bola com Davi e outras crianças. Sônia e Marlene serviam os convidados com sorrisos orgulhosos. Na parede do jardim, em placa bonita de madeira entalhada, estava a foto antiga. 2 menininhas de 11 anos abraçadas, sorrindo. Embaixo, gravado em letras douradas: "Melhores amigas para sempre. Promessas cumpridas. Amor eterno." "Acha que ela está feliz?" Clarice perguntou baixinho. "Helena, acha que ela aprova?" Murilo beijou seu pescoço suavemente. "Acho que ela planejou tudo isso. De alguma forma, trouxe você de volta para nós. Ainda sinto falta dela. Eu também. Sempre vou sentir." Ele virou Clarice para encará-lo. "Mas ela vive em Davi, em suas memórias, em nós, e agora na pequena Helena que está chegando." A bebê chutou naquele momento como concordando. Clarice riu através das lágrimas. "Acho que ela ouviu." "Claro que ouviu. É neta da Helena original. Já é teimosa." Davi correu até eles, chocolate no rosto inteiro. "Papai e mamãe, vem brincar." "Já vamos, campeão," Murilo disse. Mas antes, os 3 ficaram ali abraçados por momento. Uma família. Construída sobre dor e perda, sim, mas também sobre promessas cumpridas, amor incondicional e a crença de que algumas conexões transcendem tempo e morte. E em algum lugar Clarice jurava que podia sentir. Helena estava sorrindo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.